Olá pessoal, como estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, como combinado, né, no nosso último encontro pelo Google Meet, que foi o nosso primeiro encontro, né, da disciplina de filosofia da cultura, eu fiquei de gravar semanalmente um vídeo suplementar, né, para que vocês tivessem mais esse registro e assim vocês fossem compondo, né, essa carga horária e reunindo o material, né, da disciplina. Né? Como nós não temos os encontros presenciais, né, a gente tem aí, teremos dois encontros, né? Um encontro que a gente chama de síncrono, né, aquele que a gente está ali ao vivo interagindo, que é também gravado e enviado para vocês, e esse outro encontro aqui assíncrono, né, onde eu vou gravar um vídeo, né, e vou disponibilizar para que vocês possam ter mais subsídios, né, para quando forem ler os textos e que possam, obviamente, cursar, né, toda a disciplina. Tá? Então, pelas minhas contas, a gente teria mais ou menos aí 10 vídeos gravados, pequenos, né, como esse, vídeos mais curtos, e 10 vídeos mais longos, que são exatamente as nossas aulas síncronas, que acontecem pelo Google Meet, tá? Então, o meu objetivo aqui, como normalmente eu começo pela aula síncrona e depois, né, 2, 3 dias depois, vocês recebem esse vídeo, né? Então, o objetivo é que a gente dê um foco maior nesse vídeo gravado, nesse segundo vídeo, a gente dê um foco maior nos aspectos relativos ao conteúdo propriamente da aula, né? Ou seja, da disciplina, ou seus aspectos mais teóricos. Digo isso por quê? Porque no primeiro encontro, né, que nós fizemos pelo Google Meet, eu dividi a minha fala basicamente em duas partes. Né? Uma parte onde a gente falou de aspectos mais formais da disciplina, os aspectos técnicos, os aspectos burocráticos, ou seja, como é que a disciplina vai ocorrer, por que meio, né, como é que se dá a avaliação, como é que se dá a frequência, enfim. E aí, na segunda parte, eu tentei apresentar para vocês, né, o plano da disciplina, né, a ementa, os objetivos, a bibliografia básica, né, as questões que nós vamos tentar enfrentar, alguns conceitos, né, que me parecem importantes para que a gente dê conta dessas questões, e um pouco também do pensador, né, do autor Ernest Cassirer, que será, eu diria que o nosso grande companheiro durante todo esse curso, certo? Então, um pensador importante, como falei para vocês, do século XX, né, tem boa parte da sua produção, praticamente toda a sua produção de relevância escrita na primeira metade, né, do século XX, tem uma parte dessa produção que tem sido publicada nos últimos anos, né, que são as obras póstumas, mas é um pensador que tem uma relevância enorme para a filosofia e, sobretudo, né, para a reflexão em torno das ciências, né, tanto das ciências naturais como das chamadas ciências do espírito, e que mais tarde o próprio Cassirer chamou de ciências da cultura, certo? Então, o Cassirer tem uma filosofia bastante voltada para a questão do conhecimento, né? Primeira parte, né, da sua carreira como filósofo, ele concentrou muito dos seus esforços na reflexão sobre as ciências naturais, sobre a matemática também, né, assim como a física, a química, e tentou, ali de alguma forma, refletir de maneira fundamental acerca, né, da natureza dessas ciências e, sobretudo, da natureza dos conceitos, né, dessas ciências, ou seja, como é que essas ciências constroem os seus conceitos, como é que essas ciências articulam esses conceitos, né? O que são, eu diria, as teorias que estas ciências elas oferecem, que tipo de teoria essas ciências promovem, né? E aqui nessa primeira parte da carreira do Cassirer, da carreira filosófica dele, né, sobretudo as 2 primeiras décadas do século XX, né, a sua reflexão é uma reflexão muito voltada para as ciências naturais, tá? O Cassirer é um pensador, né, que a gente pode chamar aí da tradição kantiana, né? Kant, para quem não conhece, foi um grande pensador do século XVIII, né? Que também tem uma obra, né, de
enorme relevância para a filosofia, né? Um pensador que também desenvolveu reflexões em diversas áreas, né, da filosofia, desde, né, eu diria, de reflexões mais voltadas para o conhecimento teórico, né, até questões relativas, eu diria aqui, a o que a gente chama de teoria acerca da prática, né, ou de filosofia prática. Né? Então, um pensador que tem também no caso de Kant, né, também uma enorme, né, obra, né, também absolutamente importante, né, para a tradição filosófica, e o Cassirer, ele é um pensador que, dentre várias influências que ele possui, Kant é, sem dúvida, uma das influências mais importantes. Tá? Mas por que eu destaquei Kant? Né? Porque, de alguma forma, nós temos que entender, né, ou podemos entender, né, eu diria que a filosofia que o Cassirer propõe, né, ou seja, a sua própria teoria, né, a sua contribuição, eu diria, original para o pensamento filosófico, tem um diálogo, né, eu diria, muito estreito com a filosofia de Kant, certo? Kant tem também teve um projeto, né, construiu um projeto crítico, né, ou seja, que tentou, de alguma forma, estabelecer, né, os limites, né, do conhecimento humano, sobretudo do conhecimento acerca da natureza. É óbvio que ele fez isso também em outras esferas, como eu acabei de falar, mas o Cassirer, ele, assim como Kant, né, tentou também, né, estabelecer uma teoria que a gente pode chamar, né, de uma teoria dentro, diria que está nessa esteira, né, do pensamento crítico, certo? O pensamento crítico, desde Kant, tem basicamente a preocupação, dentre outras coisas, obviamente, mas tem, diria, a preocupação, sobretudo, de estabelecer os limites, né, do conhecimento humano e tentar responder uma questão moderna que se arrastava, né, eu diria, durante os últimos séculos, né, os séculos anteriores a Kant, que era a questão de até que ponto, né, ou até onde o conhecimento humano pode ir. Né? Ou seja, é possível o conhecimento humano, né, o conhecimento de todas as coisas, ou seja, o conhecimento humano, ele é capaz de conhecer Deus, por exemplo. O conhecimento humano é capaz de conhecer a natureza em sua totalidade. O conhecimento humano é capaz de conhecer a si mesmo, ou seja, o próprio humano de maneira objetiva. Todas essas questões se arrastavam, né, durante toda a filosofia moderna, e Kant se deparou, né, com essas questões. Né? E em uma obra muito importante também, aí do final do século XVIII, chamada Crítica da Razão Pura, Kant tenta estabelecer ali, né, os limites, né, disso que seria o conhecimento humano sobre a natureza, certo? E também estabelece, obviamente, os limites do conhecimento humano em relação a outros objetos. Né? Ou seja, é possível ao homem conhecer Deus? Né? Boa parte da tradição filosófica, e sobretudo se nós observarmos a tradição medieval, diria que sim, que é possível ao homem conhecer Deus, apesar de que dentro da própria tradição medieval, né, começou-se a, eu diria, a se instituir ou a se elaborar uma concepção de conhecimento que impossibilitava, né, ao homem, ou que dizia que era impossível ao homem, por exemplo, o conhecimento de Deus. Enfim, então, a questão que Kant, dizendo aqui de maneira bastante resumida, né, a questão geral, né, que a filosofia kantiana enfrenta, sobretudo na crítica da razão pura, é aqui a questão do conhecimento, ou dos limites do conhecimento, certo? Kant vai dizer que é necessário uma crítica da razão, né, sobre si mesma, ou seja, é a própria razão que estabelece para si, né, os seus limites, tá? Cassirer reconhece, né, eu diria, o sucesso, né, e eu diria, a pertinência, né, da obra de Kant e do seu projeto crítico. Né? Só que para o Cassirer era necessário ampliar a crítica de Kant. Ou seja, era necessário fazer uma crítica que ele chama de crítica da cultura. Certo? Ao invés, né, da filosofia se limitar, né, a uma crítica do conhecimento científico, né, a filosofia deve ampliar esse seu ímpeto crítico, essa sua
propensão crítica, né, a tudo aquilo que se constitui enquanto manifestação da cultura, que se constitui enquanto manifestação do espírito. Ou seja, a ciência é uma manifestação possível, né, da cultura, assim como a arte é outra manifestação, assim, né, como a religião é outra manifestação do espírito. Então, o projeto de Cassirer, que ficou conhecido como Filosofia das Formas Simbólicas, onde ele estabeleceu as bases desse projeto, sobretudo na década de 20, né, com a publicação dos 3 volumes, né, da sua Filosofia das Formas Simbólicas, o projeto de Cassirer era, nesse sentido, uma tentativa de estabelecer uma crítica ampla da cultura. Ou seja, compreender, né, o que é que há de específico em cada uma dessas formas de manifestação do espírito, que ele chamou de formas simbólicas, certo? E entender qual é, eu diria, o limite de cada uma dessas formas de manifestação do espírito e como é que cada uma dessas manifestações constrói para si mesma o que a gente pode chamar de objetividade, certo? Ou seja, o conhecimento científico, ele se constitui enquanto conhecimento objetivo, e ele se constitui enquanto conhecimento objetivo porque ele se articula de uma determinada forma, de um determinado modo, assim como a arte também pode ser concebida como um tipo de manifestação espiritual que constitui também uma objetividade, ou seja, a arte, de alguma forma, ela constrói uma versão do mundo, ela constrói uma versão da realidade, que não é a científica, né, mas, ao seu modo, também chega a uma versão objetiva da realidade, assim como a religião, assim como a linguagem, assim como várias outras formas simbólicas que o Cassirer enumera ao longo da sua obra, enumera e analisa ao longo da sua obra, certo? Nesse período, né, da década de 20, do século 20, o Cassirer basicamente centra os seus esforços na tentativa de compreender basicamente 3 dessas formas simbólicas, certo? Que é a linguagem, né, que é o mito e a ciência. Essas 3 formas simbólicas, no fundo, elas são o desdobramento de uma mesma coisa, né? E esta coisa é o que ele chama de símbolo, certo? O símbolo é a noção central, né, do Cassirer para que você consiga compreender essa diversidade das manifestações espirituais. Ou seja, a rigor, a produção espiritual, tudo aquilo que o espírito humano produz, né, nas suas diversas versões, seja na versão científica, seja na versão artística ou na versão mítico-religiosa, tudo isso é um desdobramento possível do símbolo, é uma versão do símbolo. Tá? É por isso que vocês devem, ao ler o texto, sempre atentarem para esse conceito, que é o conceito de símbolo, que é um conceito que aparece no texto do Cassirer diversas vezes e ele poucas vezes define de maneira categórica, de maneira livresca. Então é absolutamente fundamental que você apreenda, né, o sentido, né, esse sentido fluido, né, da noção de símbolo que vai aparecer ao longo do texto, tá? Então eu diria que, para resumir, né, aqui esse nosso primeiro vídeo, nós vamos começar, né, aqui a conhecer esse projeto, né, dessa crítica da cultura deste pensador chamado Ernest Cassirer, a partir de uma parte desse livro, certo? Esse livro aqui é um ensaio sobre o homem, né? É uma obra que o Cassirer publicou já no final da vida e que pretende resumir, né, eu diria, um pouco aí da sua filosofia, né? Da sua filosofia das formas simbólicas. E aí na parte 6, ou melhor, no capítulo 6, na parte 2 desse livro, que é o texto que eu já indiquei para vocês, nós já vamos ter aí, né, um resumo, né, do que seria, né, o cerne conceitual, né, dessa filosofia, certo? Então, ao longo de todo esse semestre, nós vamos tentar adentrar, né, o máximo que nós pudermos no pensamento do Ernest Cassirer, para que a gente compreenda, né, essa sua filosofia, que eu considero uma filosofia original, né, de um pensamento, eu diria, filosófico acerca das manifestações culturais, por isso que a gente pode chamar de uma filosofia da cultura, certo? Ou seja, uma reflexão crítica acerca, uma reflexão de segunda ordem, né, acerca daquilo que ele entende como cultura. O conceito de cultura também é um conceito importante, mas que nesse momento,
né, nós vamos entender aqui a cultura como sendo o conjunto, né, ou a totalidade, né, de todas as manifestações espirituais do homem, né? Então a ciência é uma parte da cultura, assim como a linguagem é uma parte da cultura, assim como a religião é uma parte da cultura, certo? Então nós temos que, a partir, né, do pensamento do Ernest Cassirer, entender, né, o que ele concebe como cultura e, obviamente, entender aquilo que ele compreende, né, como sendo a própria filosofia da cultura, certo? E para isso, nós vamos iniciar nesse texto e eu peço para que vocês façam a leitura desse texto e procurem mirar, sobretudo, no conceito de símbolo, né, ou simbólico, ou seja, tudo que está, eu diria, ao redor, né, orbitando em torno desse conceito. Eu peço para que vocês vejam com atenção, tá? O Cassirer é um pensador que, a mim, parece, né, assim, que escreve, né, de maneira bastante clara, né, apesar de fluida, muitas vezes, mas o texto do Cassirer eu acho um texto claro, mas que pode se tornar um pouco mais denso, porque é um texto com muitas referências. É um autor de uma erudição enorme, né, e que cita muita gente, que dialoga muita gente, mas eu peço que vocês não se aperreiem, não se desesperem com isso, tá? Tentem acompanhar o raciocínio, tentem ali apreender, né, os conceitos o máximo que vocês puderem, e se tiver ali uma outra referência que vocês acham que é importante, então vocês anotem, que a gente pode discutir presencialmente, né, mas virtualmente, né, também no nosso encontro semanal às quartas-feiras pelo Google Meet, tá? Então eu vou ficar por aqui. Aqui são apenas algumas indicações e alguns toques que eu dou para que vocês possam ler, né, esse primeiro texto de forma mais orientada, ok? Então, abraço, fiquem bem.